Nós estamos na dispensação do Espírito Santo. E Jesus, irmãos, Ele nos deu exemplo. A Bíblia não fala muito sobre Jesus até os 30 anos, mas a Bíblia relata que certa feita, Jesus chegou para ser batizado por João Batista, e a Bíblia vai dizer que o céu se abriu, e o Espírito Santo veio sobre Jesus. E a Bíblia continua dizendo que depois de Jesus receber o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Jesus até o deserto. E Jesus ficou no deserto durante 40 dias, orando e jejuando. Mas quando Jesus saiu do deserto, Ele saiu debaixo do poder do Espírito Santo. E Jesus nos deu exemplo. Jesus começou o seu ministério ao receber o Espírito Santo, ao receber o poder do Espírito Santo. E para fazer a obra de Deus, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para fazer o ID de Jesus. Muitas pessoas perguntam e dizem: qual é o segredo dos grandes homens do passado? Qual é o segredo? Sabe qual é o segredo dos discípulos, dos apóstolos? O Espírito Santo. É o Espírito Santo. Ele é o segredo. Ele é o segredo. Nós precisamos do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo você não vai conseguir fazer a obra de Jesus. Lembra, Jesus estava cheio do Espírito Santo, e a Bíblia vai dizer que muitas das vezes Jesus falava, Jesus pregava, Jesus ensinava, e os discípulos estavam ali ouvindo, mas muitas das vezes eles não entendiam. Por quê? Porque parecia que faltava algo. Os discípulos viam Jesus curar. Os discípulos viam Jesus curar o cego. Os discípulos viam Jesus curar o mudo. Os discípulos viam Jesus ressuscitar os mortos. Os discípulos viam Jesus andar por sobre as águas. Os discípulos viam Jesus multiplicar os pães e os peixes. Mas quando Jesus falava e ensinava, parecia que eles não entendiam. E eles perguntavam e diziam: Jesus, o que o Senhor quer dizer com isso? E Jesus novamente tinha que ensinar eles. Por quê? Porque parecia que faltava algo. Faltava o Espírito Santo. Eles viam Jesus fazer milagres. E eles ouviam Jesus ensinar. E quando Jesus começou a ensinar sobre dar a outra face, como eu disse, eles ouviam, só que eles não entendiam. Porque certa feita, quando Jesus estava no Getsemane e chegaram para prender Jesus, Pedro fez o quê? Pedro deu a outra face igual Jesus ensinou? Não. Ele agiu por impulso. Ele foi lá, pegou a espada e cortou a orelha do soldado Malco. Ele deu outra face? Não. Por quê? Porque ele estava ali com Jesus. Ele estava ouvindo, mas ele não estava entendendo quando Jesus falava. E Jesus sabia disso. Jesus sabia. Os discípulos viam Jesus fazer milagres. Mas quando Jesus estava andando sobre as águas, eles se assustaram, dizendo: é um fantasma. Eles viam os milagres, mas eles não entendiam, porque faltava algo. Faltava algo, e Jesus sabia disso. Por isso que Jesus fez uma promessa. No dia da ceia, Jesus anuncia a sua morte, dizendo assim: olha, eu vou morrer, mas não fiquem tristes, porque ao terceiro dia eu ressuscitarei. Isto é uma promessa. Jesus falou, só que parece que os discípulos não entendiam. Por quê? Porque quando Jesus, irmãos, foi crucificado e morreu, o que os discípulos fizeram? Se esconderam, fugiram, ficaram com medo. E Jesus morreu. E parece que eles se esqueceram do que Jesus falou. Jesus falou que ia ressuscitar. Em vez de acreditar, eles se esconderam. Mas a Bíblia vai dizer que depois do terceiro dia, a Bíblia diz que as mulheres chegaram no túmulo de Jesus, encontraram o túmulo vazio e anjos de vestes brancas. E eu imagino as mulheres olhando para os anjos, e os anjos olhando para elas, e elas veem a sepultura vazia, e elas começam a tremer, e os anjos olham para ela e dizem: a quem buscais entre os mortos? E a elas trêmulas dizem: a Jesus. Então os anjos relembram as palavras de Jesus e dizem assim: olha, ele não está aqui, ele prometeu que ele ressuscitaria em
Então ele ressuscitou, ele não está aqui. Vai para os discípulos e diga que Jesus vive, ele vive. Então as mulheres correram e contaram para os discípulos, mas parecia que os discípulos não estavam entendendo o que estava acontecendo. Então a Bíblia diz que certa feita, os discípulos estavam reunidos dentro da casa, e Jesus aparece no meio deles, e diz assim: a paz seja convosco. E eles assustados ficam olhando. Por quê? Porque eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, e Jesus sabia disso. Por isso que Jesus novamente faz outra promessa e diz assim: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Sabe por quê? Porque eu tenho muito o que vos falar, mas ainda vocês não vão compreender. Por quê? Porque falta o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que nos revela a Jesus. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E a Bíblia diz então que os discípulos se reuniam, e era no dia de Pentecostes. Estavam os 120 reunidos orando, e a Bíblia vai dizer que de repente, enquanto os 120 estavam orando, a Bíblia diz que entrou um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. E os discípulos ali, e o povo que estava reunido ali, os 120, eles foram cheios do Espírito Santo. E quando eles foram cheios do Espírito Santo, alguma coisa mudou. Quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, mudou tudo. Irmãos, antes Pedro, ele havia negado Jesus. Antes Pedro agia por impulso, só que agora não. Agora ele foi cheio do Espírito Santo. Os discípulos que outra hora fugiram quando Jesus morreu, agora não. Agora eles estão se levantando e pregando em praça pública. Pedro se levantou e começou a pregar. Antes de ser cheio do Espírito Santo, Pedro pregava e nada acontecia. Mas agora, cheio do Espírito Santo, Pedro se levanta para pregar, e uma multidão aceita Jesus. Mais de 3.000 almas aceita Jesus. Por quê? Porque Pedro estava cheio do Espírito Santo. Ei, irmão, quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a entender tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que Jesus fez. O Espírito Santo começou a revelar a eles toda a verdade. E quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a fazer o ID de Jesus. Eles começaram a fazer a obra de Deus. Porque não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E eles começaram a ser movidos pelo Espírito Santo. Antes eles fugiram com medo de morrer, só que agora, cheios do Espírito Santo, eles davam a sua vida por amor a Jesus Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque sem o Espírito Santo você não consegue amar Jesus. Sem o Espírito Santo você não consegue verdadeiramente amar Jesus. Quando eles foram cheios do Espírito Santo, verdadeiramente eles começaram a amar Jesus. Tanto que eles foram perseguidos, mas eles não negavam a Jesus. Eles eram apedrejados, mas não negaram a Jesus. A história vai dizer que muitos foram queimados vivos, mas eles não negaram a Jesus. Muitos, irmãos, foram decapitados, mas não negaram a Jesus. A história diz que eles eram jogados a leões, mas eles não negavam a Jesus. O que era isso? Era o Espírito Santo. Era o Espírito Santo que estava nele. E a história vai dizer que Nero jogava os cristãos nas arenas, e os leões então ali atacavam eles. E a história vai dizer que enquanto os leões atacavam eles, eles morriam cantando. Imagine só, morrer cantando. Imagina o imperador Nero olhando, os leões arrancando os braços dele. Então o outro leão arrancava as pernas deles, e eles morriam cantando. Eles morriam adorando. Eles morriam, mas não negavam a Jesus. Eles morriam, mas não negavam a sua fé. Por quê? Porque o Espírito Santo estava neles, o convencendo da verdade. O Espírito Santo estava neles, ensinando ele todas as coisas. Ainda que os leões arrancavam as suas carnes, mas eles morriam adorando. Eu creio que neste momento, quando os leões estavam arrancando as suas carnes, eles não sentiam mais a dor da morte, porque o Espírito
Espírito Santo tirava a dor da morte, por isso que eles cantavam. Quando eles eram apedrejados, eles não sentiram as pedradas, o Espírito Santo arrancava a dor da morte deles, e eles morriam adorando, eles morriam exaltando, porque é o Espírito Santo, irmãos, é o Espírito Santo que está aqui, é o Espírito Santo que nos revela todas as coisas. Jesus disse: não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, o Espírito da verdade. É o Espírito Santo que nos ajuda, é o Espírito Santo que te ajuda a passar por lutas, por adversidades, por provações. É o Espírito Santo que nos ajuda verdadeiramente a seguir a Jesus. É o Espírito Santo. E nós precisamos do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Nós precisamos da unção do Espírito Santo, porque a unção vem do Espírito Santo. Os dons espirituais vêm do Espírito Santo. Tudo vem dele. E nós precisamos deste revestimento de poder. Por quê, irmãos? Porque sem unção você não consegue chegar muito longe. Você precisa da unção para cantar. Você precisa da unção para pregar. Você precisa da unção para fazer o ID de Jesus. Como diz um hino, que a unção faz a diferença, e faz. Você precisa nesta noite ser cheio do Espírito Santo para fazer o ID de Jesus. Como Jesus falou: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas antes, discípulos, ficai em Jerusalém até vocês ser cheios do Espírito Santo. Está entendendo o mistério? Quer fazer a obra de Deus, quer fazer o ID de Jesus, você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa ser conduzido pelo Espírito Santo. Você precisa ter uma comunhão com o Espírito Santo de Deus. Você precisa dele.